nossas rogativas, elas precisam ter coerência. E o ato da oração, ela é muito sublime, quando entendemos que, através da oração, nos aproximamos dos benfeitores espirituais, nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos do Pai. Então, quando temos esse entendimento, passamos a compreender tudo aquilo que vem em nossa direção, que nos incomoda, que nos vem como dificuldades, como aflições, porque entendemos que todas essas dificuldades são para o nosso crescimento. Então, passamos a modificar as nossas ações, né, como Emmanuel nos diz aqui na página, né? Então, quando entendemos, né, aceitamos o convite de Jesus, em definitivo, acontece uma coisa muito diferente no nosso íntimo, nos acalmamos, né? Não reclamamos tanto, né? Os nossos desejos, eles são mais controlados, né? Então, como Emmanuel diz, o discípulo nada reclama, mas reclamamos muito, né? Então, Jesus, ele responde às nossas orações. Então, como vamos pedir? Como vamos orar, né? É modificando a maneira de pedir. Então, o nosso pedido, ele é atendido, mas precisamos saber pedir. Então, nas nossas rogativas, precisamos modificar as nossas ações, como sempre, né? Porque não vai adiantar ajoelharmos e pedirmos aos céus que nos ajude se nós nada fizermos. Então, precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar, e com o nosso coração unido em pensamento com Jesus, seremos melhores, né? Seremos esse servo alegre que ele diz aqui, alegre e silencioso, ou seja, é aquele que não reclama, né? Porque é tão ruim a pessoa que reclama de tudo, né? De qualquer probleminha, qualquer dor de cabeça, está com a unha do pé encravada e a pessoa está reclamando, né? Então, quando nós começamos a entender, né, as dificuldades que nos chegam, que elas são o remédio, o tratamento que tanto precisamos para reparar as nossas faltas, e conhecemos os recursos da oração, nós nos acalmamos, porque o ideal é que pudéssemos ter esse entendimento de pedir coragem, pedir força, de termos fé, de acreditarmos que tudo isso vai passar. Então, a prece não é aquela rogativa decorada, é aquela rogativa com sentimento, é aquela de coração. Então, seremos atendidos quando colocarmos o nosso coração. É claro que precisamos raciocinar, mas precisamos colocar o nosso coração, colocar o nosso sentimento. Também não é através do tamanho da prece que iremos receber, né, benesses. Não, às vezes uma prece bem curtinha é essa prece que está nos envolvendo com tanto sentimento, é nessa rogativa que seremos atendidos, e não aquelas vezes que fazemos muito longas sem sentimentos. Então, não temos uma regra do tamanho que deve conter, né, as palavras que devem conter, quantas palavras deve conter uma oração. Não, é o sentimento.
Tem até uma historinha muito interessante que a gente já contou várias vezes para as crianças na evangelização, né, que é sobre o Zé, né? Essa historinha, ela está no momento espírita, né? Quando, na época que a gente comprava CD para ouvir, né? Eu lembro bem, um CD do volume 3, Momento Espírita, volume 3, a capinha até vermelha. E a gente colocava, né, para as crianças a história do Zé. O Zé era uma pessoa, né, um homem que em condição, né, em situação de rua. Então, ele todos os dias entrava na igreja, né, pela igreja católica, entrava por uma porta e saía na outra. Ele dava uma paradinha só assim na frente do altar e saía pela outra porta. Todo dia ele falava isso, ele fazia esse ritual. E as freiras já estavam acostumadas, né, o padre, né? E um outro dia, né, se passaram vários dias, e o Zé deixou de fazer esse ritual dele, de todo dia entrar por uma porta e sair pela outra na igreja. E sentiram falta dele. E uma dessas irmãs, né, ela descobriu que o Zé estava internado, hospitalizado. E ela ouviu, foi lá, visitou, né, e era enfermeira, né, se não me engano, ela era enfermeira, sim, no hospital. E Zé estava sempre de bem com a vida, não reclamava, sempre sorria, as enfermeiras passavam por lá, as pessoas, e ele bem. E ele não tinha visita nenhuma, até que um dia a enfermeira falou para ele: mas por que que você vive assim, tão feliz, contente, a sua cadeira está sempre vazia, ninguém vem te visitar? Aí ele respondeu assim: não, eu tenho visita todos os dias. Aí a enfermeira ficou, né, meia cabreira, mas sua cadeira está sempre vazia? Não, todo dia ele passa por aqui. Todo dia eu ia à igreja, chegava lá e falava: olá, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. E hoje, né, ele vem sempre aqui, todos os dias, e fala para mim: oi, Zé, eu sou Jesus e vim te ver. Então, eu não estou sozinho. Então, essa história, né, é só para que possamos exemplificar, né, o propósito, né, da oração. Não é a quantidade de palavras, mas sim o sentimento, e sem rituais. Então, dessa forma, o Zé recebia as visitas de Jesus, porque todo dia ele falava com Jesus. E essa deve ser a nossa postura todos os dias, principalmente nós espíritas, precisamos, ao acordarmos, fazermos a nossa oração, porque é o momento que retornamos ao corpo físico, porque todas as noites nos desdobramos, ensaiamos para a morte, como aprendemos na doutrina. E pela manhã, o nosso espírito retorna ao nosso corpo. Então, pela manhã é o momento ideal para iniciarmos o nosso dia fazendo a nossa oração de agradecimento.